estava ouvindo uma mensagem, um pastor contando o testemunho de conversão de uma pessoa que estava meio decepcionada na rua, triste com as coisas que ela estava passando na vida, e de repente viu uma folha voando. E essa folha voando era uma página de uma Bíblia. Alguém tinha arrancado a página de uma Bíblia, ou de repente soltou. A pessoa viu, ela estava arrasada com problemas da vida. E quando ela pegou a folha, essa folha era a página de Gênesis capítulo 5. Sabe o que está em Gênesis capítulo 5? Genealogia. Via desde Adão. Então veio Adão e gerou os filhos, até Noé. Genealogia até... Quem já leu genealogia na Bíblia? Para que isso aqui, né? Mas olha só, olha que coisa poderosa que eu ouvi. Na genealogia estava dizendo, então fulano viveu 100 anos e morreu. E fulano gerou os filhos e viveu mais 100 e tantos anos e morreu. E a pessoa lendo, e diz que ela, quando começou a ler isso, ela falou assim, meu Deus do céu, esses caras viveram esses anos todos e eles morreram. Uma coisa que parece óbvia para nós, mas ele chegou à conclusão, um dia eu também vou morrer. E quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Aí, nesse momento, lendo essa folha da Bíblia, falando de genealogia, ele decidiu de que iria entrar numa igreja e iria se converter para entregar a vida para Jesus. Porque ele leu genealogia e ele viu, pensou que um dia ele ia morrer. Sabia? É uma coisa que ela é óbvia, mas sabia que existem pessoas que não pensam que um dia vão morrer? E um dia, todos nós vamos morrer. O que vai acontecer depois que você morrer? Isso fez esse cara querer buscar Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmão. Não importa se é genealogia, se é falando sobre coisas que você não consegue nem entender, mas a palavra de Deus é poderosa porque ela é viva e eficaz. A gente lê uma coisa na palavra e aquilo transforma a gente. Não importa qual seja o texto, qual seja o tema, palavra de Deus é a palavra de Deus, é a voz de Deus vindo de encontro ao coração do homem. Você entende isso? Todos os momentos que nós estivermos aqui ouvindo a palavra de Deus, eu preciso estar com meu coração aberto, porque Deus tem algo para mim com essa palavra que vai ser lida, com essa palavra que vai ser ministrada. Amém, gente? Eu quero compartilhar esse tema com os irmãos aqui, ó. O perigo da janela. Quando eu era adolescente, eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa, que ela tinha um problema de língua. Você sabe o que significa isso? Diga, ai, você tem uma vizinha assim? Diga, ai, ai, ai. E essa vizinha, ela vivia na janela para tomar conta da vida de todo mundo, gente. Era um perigo. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Ela sabia da vida de todo mundo. Quando dava por volta de 6, 7 horas da noite, que era a hora que o pessoal estava chegando do trabalho, via ela na cortina assim, ó, balançando. Você via a cortina balançando, sabia que era a vizinha da janela. Ela sabia da vida de todo mundo. O que aconteceu? Ela falava de todo mundo, ela conhecia a história de todo mundo. Naquela época, eu não sei se ainda tem hoje como tinha, mas tinha muito aquela cultura de malhar o Judas na Semana Santa. Você lembra disso? Então, os bandidos lá,
eles mandaram os meninos pegar e botar essa mulher como Judas e deram uma prensa nela, além de malhar. Eu lembrei disso quando eu estava preparando essa mensagem. A janela é um perigo. A janela, para o caso dessa vizinha, o perigo dela foi a janela. Agora, para nós como cristãos, eu quero mostrar para você o que pode ser a janela, que é um perigo para a nossa vida. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 14 em diante. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, como é que era o nome dessa moça? A moça da janela. Grava isso. Quando você ouvir falar Mical, Mical é o quê? A moça da janela. Mical, filha de Saul, estava olhando e vendo o rei Davi que ia abalando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar lá na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um bom frasco de vinho. Então foi-se a todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar, grava isso, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como um sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, ao invés do seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor é que eu tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, eu me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas e de quem falastes, e delas eu serei honrado. Então Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Só para você entender, as mulheres que naquela época não tinham filhos, elas eram vistas como amaldiçoadas. Naquela época, essas mulheres eram assim. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento nas Tuas mãos, é o momento da Sua palavra, e nós queremos ouvir o Senhor, ouvir a Sua voz, ouvir, ó Deus amado, a Sua palavra nos instruindo, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a artimanha de Satanás, toda cilada do inimigo no momento da palavra de Deus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu quero declarar apenas o Teu agir vindo sobre nós, apenas o Teu agir vindo em nosso meio, apenas o Teu agir tocando as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre essa mulher Mical, a mulher da janela, diz que a Mical estava observando na janela Davi
que era o seu marido, adorando a Deus, servindo com alegria a Deus, e ela começa a criticar Davi. Davi estava com muita alegria, porque ele tinha recuperado a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E ele vem tão alegre, celebrando, adorando, ele faz ofertas para o Senhor, porque ele estava tão feliz com isso. Mas a sua esposa, Mical, ao invés de estar lá junto com Davi, adorando, ela está na janela. E essa posição da janela, ela foi o grande perigo da vida de Mical. Mas se nós observarmos na Bíblia, não foi só Mical que pagou um preço por estar na janela. Existem outras pessoas que a Bíblia conta que pagaram um preço por estar na janela. Uma delas é um jovem chamado Eutico. Atos capítulo 10 conta que Paulo estava pregando num culto como esse. E lá atrás, sentado na janela, tinha um jovem chamado Eutico. Enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, esse jovem chamado Eutico, que estava na janela, ele começa a ser tomado por um sono profundo. E ele cai do segundo andar de um prédio, morto lá embaixo. Por quê? Porque ele estava na janela. Mas não foi só o Eutico também. A Bíblia conta a história do próprio Davi. Olha só como é que nós temos que tomar cuidado. O próprio Davi, um homem que alegrou o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O Davi, ele estava no terraço do seu palácio e possivelmente observando como se fosse uma janela, ele estava observando a vizinha do lado. O nome dessa vizinha era Betseba. E Davi, ele se arrebentou caindo no pecado, porque ele estava observando da janela. Olha o perigo da janela. A janela é um perigo, irmão, e nós precisamos identificar, porque talvez sutilmente, eu quero que você observe essa situação aqui do Davi, o Eutico, que não era um jovem mau. Talvez aqui nessa história só a Mical, que ela tinha um coração muito maldoso, muito maquiavélico. Mas pessoas boas, preste atenção, pessoas boas, sutilmente, elas podem estar caminhando para a janela, e isso é um perigo, gente, é um perigo. Pessoas boas. E eu quero que você avalie comigo como age uma pessoa que está ficando na janela. Vamos observar a situação dessas três pessoas. Vamos começar com a Mical. A Mical, ela não participou de um mover de Deus que todos estavam participando. Olha como é que é sutil uma pessoa ficar na posição da janela. Começa assim: Deus está proporcionando um mover, todos estão no mover de Deus envolvidos. Davi está adorando, ele está dançando, ele está celebrando, o povo está celebrando, eles estão alegres, Deus está agindo, Deus está movendo. Enquanto todo mundo estava participando do mover de Deus, a Mical estava isolada na janela. Avalie se você não está se isolando de um mover que Deus está proporcionando. Porque a posição da janela começa com o isolamento. Deus começa a fazer as pessoas se alegram, celebram, elas estão recebendo, elas estão vivendo, e você se distanciando. É o caminho da janela. Provérbios capítulo 18, versículo de número 1 diz assim:
aquele que se isola busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você sabe o que o diabo quer fazer com você? Ele quer ir te distanciando do mover de Deus. Então ele vai te afastando aos poucos. Você afasta aqui um passo, daqui a pouquinho outro passo, daqui a pouquinho outro passo. Quando for ver, você está na mesma posição de Mical. É sutil. Pessoas boas caem nessa armadilha, gente. Não é gente má, não, é gente boa. Eu preciso estar atento a isso. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque a janela, ela é um perigo. O próximo passo da janela é ter o nosso coração contaminado com a desonra. Veja o versículo 16 aqui desse texto, põe na tela para mim, olha só. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela começou a desonrar Davi no coração, era mais ou menos assim, ó. Ela está na janela e o coração dela começa a ser tomado, falava assim, querendo aparecer. Olha só quem ele pensa que ele é. Uma pessoa que ela sutilmente é colocada pelo inimigo na janela, ela começa a desonrar aquilo que Deus abençoa. Deus estava abençoando o povo, Deus estava derramando graça e unção sobre a vida de Davi, mas Mical, pela posição da janela, ela começa a desonrar aquilo que o Senhor estava abençoando. Ela começa a desprezar Davi no seu coração. Escute, irmãos, todas as vezes que nós desonramos e desprezamos uma pessoa que Deus escolheu, nós estamos desonrando e desprezando o próprio Deus que escolheu a pessoa. Então isso é um perigo. Mas como que isso acontece? A sutilidade da janela. Se avalia que as pessoas que mais desonram no seu coração são aquelas que começaram a se distanciar. São aquelas que saíram do meio da celebração. São aquelas que saíram e se afastaram do mover de Deus. São as que mais criticam. Desonram. Perigo da janela. Vamos avaliar mais aqui a Mical. Ela, por causa dessa desonra e desse desprezo, a Mical começou a criticar Davi. Quando ela encontra Davi, ela diz para Davi: você parece um vadio, você está querendo aparecer, você está querendo isso. Ela começa a criticar. Sabe, irmãos, eu já fiz aqui, eu acho que eu não fiz no culto de domingo, mas eu já fiz, quem é líder aqui sempre já viu eu fazer, fiz agora nos vídeos que eu coloquei na internet, o mover das 5 cadeiras da igreja. Quem aqui já viu eu fazer o mover das 5 cadeiras? Aqui, ó, acho que 10%, puxa vida, acho que eu poderia fazer isso aqui hoje, né? Ai, mas, puxa, que pena, hein? Podia ter armado isso daqui. Será que dá tempo de eu fazer? Bota 5 cadeiras aqui, bota que eu vou fazer agora. Aqui é ao vivo o negócio, bota aí. Só 10% viu, vou mostrar para todo mundo. Ou vocês não querem ver? Eu passo para outro culto. Vocês querem ver? Não, pode tirar, eles não querem ver não, pode tirar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, faltou a 6ª aqui, que é a da Mical. Mical senta nessa daqui. Da Mical. Vem cá, Alex, você é Mical? Não. Deixa eu te mostrar. Aqui, eu vou mostrar rápido para eu poder voltar para a mensagem. Isso não estava no script, gente, aleluia. Mas aqui, quem conhece o pastor Bruno sabe, as coisas assim, né? E dá um glória a Deus por isso aí. É isso aí, dá um aplauso a gente. Ó, a nossa igreja tem 5 cadeiras. E todo mundo senta nessa primeira. Já sentou nessa primeira, mas não deve parar nela. O que é a primeira cadeira da igreja, gente? A primeira cadeira da igreja é a cadeira do visitante.
Todo mundo que já chegou aqui nessa igreja começou a vir como um visitante. Muitos que estão aqui hoje estão aqui na primeira cadeira, um visitante. Parabéns, nós estamos muito honrados e muito felizes em ter você aqui como visitante. Mas posso te falar de todo o coração, Deus não quer que você fique sentado nessa primeira cadeira, Deus quer que você pule para a segunda. Qual é a segunda cadeira, pastor? Você não pode ficar eternamente aqui como um visitante na igreja. Não, Deus quer te elevar para compromissos maiores. E é por isso que você tem que sentar na segunda cadeira. Pastor, e qual é a segunda cadeira? A segunda cadeira é a cadeira do membro. Quem é membro da igreja? O que se torna membro da igreja, ele se tornou membro por duas situações. Ou ele é batizado, quando que é o próximo batismo? 2 de dezembro. Ó, pastor, eu não me batizei ainda. Vai correr lá na sua cela, fazer o curso para você ser batizado, para você se tornar membro da igreja. Ou você já veio como batizado como membro de outra igreja, aí você é recebido como membro aqui nessa igreja depois de fazer o curso Restart. Na primeira semana do mês, na Santa Ceia, nós recebemos você oficialmente aqui, e aí você se torna membro da igreja. Quantos aqui já são membros da igreja? Levanta a mão e diga glória a Deus. Mas posso falar? Deus também não quer que você fique na segunda cadeira. A segunda cadeira, ela não deve ser o lugar que você vai estacionar. Porque se você estacionar na segunda cadeira, você não consegue experimentar as coisas maiores que Deus tem coisa muito maior para fazer você experimentar na sua caminhada com Ele, você entende? Deus quer fazer você crescer ainda mais. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Existe um poder de Deus que opera na nossa vida. E eu, para ligar esse poder, eu preciso me movimentar. Diga para o seu vizinho: mova-se para a terceira cadeira. Será que você está nessa terceira cadeira aqui? Ou você parou na segunda? Pastor, qual é a terceira cadeira? Quem quer saber qual é a terceira cadeira? Vem no culto das 17 que eu conto. Terceira cadeira. Qual é a terceira cadeira? A terceira cadeira é a cadeira de um voluntário ou de um servo. Irmão, se você não servir em alguma área, você não vai firmar a sua caminhada com Deus. Se você não servir em alguma área, deixa eu contar para você aqui, ó. Se você não servir, você fica muito mais vulnerável aos ataques do inimigo. E eu vou usar para você um exemplo prático. Tem alguém aqui que deu algum curso hoje de manhã lá? Professor, aula, Fábio. Você deu um curso lá hoje pela manhã. Como é que foi para você vir hoje para dar o curso, Fábio? Você entrou em crise, teve que pedir a misericórdia de Deus, orar. E não ora não para você ver. Quando nós temos uma responsabilidade na igreja, nós oramos mais, nós buscamos mais e nós nos comprometemos mais. Sim ou não, gente? Tem gente que vem para o culto e fala bem assim: nossa, só vim hoje para o culto porque eu estava na escala, era uma responsabilidade. Aí o cara veio por causa da responsabilidade da escala, mas quando chega aqui, Deus sapeca ele de jeito, fala para ele tudo que ele precisava ouvir. Ele fala: ainda bem que eu fui para aquele culto hoje, meu Deus. Fala se é isso que acontece ou não é. Mas isso só acontece com quem está servindo como voluntário. Então tem várias áreas para você servir. Você tem que sair da cadeira de membro e servir em alguma área. Pastor, tem várias, mas tem um montão. Você pode fazer qualquer coisa para servir. É só você se colocar disponível e falar: eu quero servir. Mas aí vamos lá, ó. Eu paro na terceira cadeira? Não, porque é importante, ó, grave, talvez eu nunca falei isso num culto de domingo, e essa é a oportunidade que eu estou tendo para falar. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Te amo, Jesus. Então, o que acontece?
Essa terceira cadeira é muito boa. Nós gostamos de ter você servindo, cuidando das coisas do Senhor. Mas muito mais importante do que... Eu vi o Fabinho falando, e eu quero que você grave isso, tá? Grava isso. Poxa, pastor, tá linda a igreja, ele falou aqui, linda. Maravilhoso, a igreja é linda, mas vamos gravar uma coisa. Que as pessoas são mais importantes para nós do que coisas. De nada valeria isso aqui tá lindo assim, ó, se não tivesse você sentadinho nessa cadeira, você está entendendo? Pode dar um aplauso para Jesus. Nada, valeria nada. Valioso para nós não são coisas, são pessoas. Então isso aqui é valioso? É valioso, mas não é mais valioso que pessoas. E por que não é mais valioso que pessoas? Você tem que andar para a quarta cadeira. Qual é a quarta cadeira? A quarta cadeira é a de um auxiliar na célula ou um líder em treinamento. Porque lá na célula, quando você está como auxiliar, como anfitrião, como um líder em treinamento, você está ajudando a tocar o quê? Pessoas, vidas, você está entendendo? Por isso que essa igreja, nós temos batido uma frequência média entre 1.800 a 2.000 pessoas no domingo, somando todos os cultos nossos. Então, nós hoje temos entre 1.800 e 2.000, mas vamos chegar para 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, e todo mundo vai continuar sendo bem cuidado. E todo mundo vai continuar sendo bem pastoreado. Todo mundo, diga, todo mundo. Por quê? Por causa de mim? Não, é por causa de nós. Diga para o seu vizinho, é nós na fita, mano. É por causa do pastor Bruno? É por causa de quem? Nós. E esse nós envolve você estar sendo um auxiliar ou um líder em treinamento na sua célula. A gente cuida de vidas. Pastor, aí eu paro na quarta cadeira? Não, vem para a quinta. A quinta cadeira é qual? É a do líder de célula. Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta a mão. Olha só, vamos dar um aplauso para honrar essa galera? Oh, aleluia! Esses são muito abençoados. Oh, que maravilha! Muito bom, você chegou na quinta cadeira. Mas talvez você fale assim, agora eu cheguei na quinta cadeira, maravilha, eu vou pular para a sexta. Ô, Rodrigo, você quer sentar na sexta cadeira? Ah, senta nela. Não quer não? Se eu te influenciar a sentar na cadeira sexta, a cadeira da Mical, você senta? Ó o veneno escorrendo nos meus lábios. Eu te faço umas propostas aí. Deixa eu te falar. Aqui, ó. A sexta cadeira, ela não deve ser a cadeira que nenhum de nós deve sentar. Nenhum de nós. Mas algumas pessoas sentam nela. E o que é a sexta cadeira, irmão? A sexta cadeira, como eu disse, é a cadeira da Mical. A sexta, já vou até mudar agora nos meus treinamentos. A sexta cadeira é a cadeira da janela. Porque está todo mundo sentado aqui e a sexta cadeira, ela é a do crítico. Ele está sentado e ele não está movendo em nenhuma delas, ele só está olhando. Já viu o que aconteceu de errado lá naquele ministério lá de louvor lá? Viu que o pastor falou lá para o menino lá, para ele poder? Você viu? Ah, misericórdia. Você já viu o que aconteceu lá no pessoal lá da loja lá? Você viu lá o Fabinho lá, ó? Você viu? Misericórdia. Essa sexta cadeira daqui, ó, é a cadeira do crítico. Fala para o seu vizinho, não senta nela. Pastor, como é que é alguém que senta na sexta cadeira? Eu vou te falar. Se você ficar muito tempo parado em qualquer uma dessas, automaticamente você vem para essa. É por isso que a gente tem que estar em movimento. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Diga, ai, ai, ai. Fala para o seu vizinho, entra em movimento, irmão.
Tá, pastor, aí o cara chegou aqui na cadeira do líder de célula, então ele vai entrar em movimento como? Simples, ele vai lá atrás e ele pega um outro visitante para sentar aqui, e ele pega o cara que é membro e encoraja ele a servir, e ele pega o que serve e encoraja ele a ajudar na célula, e ele volta e ele faz a mesma coisa, traz outro para sentar aqui, e outro para sentar aqui, e outro, e ele não para, ele não para, ele não para, diga aleluia. Balança o seu vizinho e fala bem assim: é nós na fita, mano. E nós não vai parar. Dá mais um aplauso para Jesus aí. Pode tirar essa brincadeira. Posso falar uma coisa, irmão? Ó, a janela é o lugar de pessoas críticas. E se você vê uma pessoa criticando tudo, ô querido. Aliás, deixa eu só melhorar aqui, eu vou melhorar. Pastor, mas e a crítica construtiva? Existe crítica construtiva? Sim ou não? Sim, mas como é que é a crítica construtiva? É quando eu critico e falo bem assim: pode contar comigo que eu sou o primeiro a botar a mão para ajudar. Se você for criticar e botar a mão para ajudar, é muito bem-vindo a sua crítica. Agora, se você for criticar só por criticar, fica quieto, porque se você falar, está atrapalhando. Diga aleluia. Vamos voltar aqui para Mical. Mical estava cheia de críticas no seu coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam impuro um homem. Ai, ai, ai. A Mical estava cheia de julgamento. E é complicado quando nós julgamos as pessoas, porque nós não sabemos. Por diversas vezes eu tenho falado aqui e usado exemplos, já contei aqui vários exemplos do que aconteceu comigo, em situações que eu fui julgar e Deus me mostrou: não se mete nessa história, porque você não sabe o que está por trás. Então quando a gente fica julgando, olha a Mical julgando Davi: você está parecendo um vadio que quer aparecer. O cara estava adorando a Deus, rapaz. O cara estava adorando a Deus. Então às vezes você vê uma pessoa aqui, ó, e ela está meio que, cadê os povos do reteté? Tem um povo do reteté? O que essa pessoa está querendo? Rapaz, a gente não sabe, rapaz. A pessoa está cheia de Deus ali, a gente deixa Deus trabalhar, aleluia, amém, gente. A gente não pode julgar. Lucas 6,37 diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e vocês serão perdoados. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Vocês sabem que Arão e Miriam eram pessoas de Deus, sim ou não? Arão e Miriam. E eles foram julgar Moisés, porque Moisés foi casar com uma mulher cuxita, e eles foram falar: é proibido Moisés fazer isso. Quem Moisés pensa que é? A Bíblia diz que Deus ouviu o julgamento e a crítica de Arão e Miriam. E quando Deus ouviu o julgamento e a crítica de Arão e Miriam, Ele liberou uma palavra para eles, de que eles iriam ficar leprosos. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a nossa vida está leprosa e a gente não está conseguindo prosperar em nada, porque nós somos críticos e julgamos a coisa que Deus não está concordando com aquilo que a gente está fazendo. E aí tudo se fecha para a gente. Vamos falar um pouquinho do Eutico. O que foi que o Eutico fez, que acabou fazendo ele cair do lado de fora da janela e cair praticamente que morto? O Eutico deixou o sono o vencer. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas estão na janela porque elas estão com sono, elas estão dormindo espiritualmente.
Vamos conversar aqui uma coisa aqui que todos nós já fizemos isso em algum momento, em algum culto. E eu vou falar isso que eu já fiz. Já fui em uma conferência que eu tive que acordar de madrugada para poder pegar voo, e foi complicado para poder chegar, fiquei sem dormir direito. E eu falei assim, quer saber? Deixa eu ficar sentado lá atrás, que vai que me dá um sono, eu vou dormir. Se eu vou dormir, eu não vou... Quem aqui já ficou com sono no culto e sentou lá atrás por causa disso? Diga aleluia. Talvez até hoje alguém esteja nessa posição, né? Eu já estou falando você aqui. O Eutico foi esse cara. Mas vamos trazer isso aqui para uma realidade do sono espiritual. Gente, você está com sono natural, de boa, tranquilo. Agora, avalia se isso não é um sono espiritual. Você está adormecido para coisas que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando, que Deus está querendo que você se mova, que você se movimente, você está adormecido. Deus está falando com você há um tempão e você está sonolento, você está dormindo espiritualmente. Isso é uma posição perigosa da janela, gente. É por isso que Efésios 5:14 o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Jesus está voltando, desperta tu que dormes. Cuidado para não ser pego de surpresa, desperta tu que dormes. Meu Deus do céu. Romanos 13:11. Isso é tanto mais importante que vocês conhecem o tempo em que vivemos. Já é hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação ela está mais próxima agora do que quando cremos. Irmão, desperta do sono e volta a orar. Você tinha uma vida de oração e você esfriou com a sua vida de oração. Desperta do sono e volte a se envolver com aquilo que Deus te chamou para se envolver. Sabe o que o apóstolo Paulo falou uma certa ocasião? Ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Você sabia o que Deus tinha feito na vida dele? Posso falar uma coisa? Ai de mim se não fizer o que eu estou fazendo aqui. Ai de mim. Agora eu quero que você pense: será que é ai de você também se você não fizer o que Deus te chamou para fazer? Eu sei que Deus me chamou para fazer, e ai de mim se eu não fizer. E você? O que Deus chamou você para fazer? Você está fazendo o que Ele mandou você fazer? Porque se você não estiver fazendo, você está na janela, você está adormecido, você está adormecida. Eu penso, ai de mim. O apóstolo Paulo pensou, ai de mim. Eu quero que você pense. Davi. O que aconteceu com Davi? Por que Davi, ele acabou um homem de Deus, sim ou não, gente? Mas deu bobeira de ficar na janela. Deu bobeira. Ó o que diz aqui o texto, ó. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 e 2. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, os reis, eles faziam o que, gente? Saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe. Davi era rei, sim ou não? Davi tinha que estar onde? Na guerra. Ele tinha que estar na guerra. Deus chamou Davi como guerreiro. Rei, mas guerreiro. Ó, saíram para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Acomodou na janela. Será que você está acomodado na janela? Deus te chamou para a guerra e você está descansando? Deus te chamou para a guerra e você está cuidando das suas próprias coisas? Olha o perigo que é. Olha o perigo que é. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Bota a mão na cabeça e diga ai, ai, ai.
Para me ajudar, cutuca o seu vizinho e pergunta para ele: o que você está olhando da janela da sua casa? Pode perguntar para ele. Será que você está olhando uma mulher bonita lá da janela da sua casa? Ô irmã, será que você está olhando um homem bonitão da janela da sua casa, irmã? Não foge não, fica aqui. E nem fica vermelha, que eu estou vendo. Deixa eu te contar. Talvez você está descansando, deveria estar na guerra. E aí, porque você está descansando, você vai se afundar na pornografia. A janela é a tela do seu computador, que você está se afundando na pornografia. Isso vai arrebentar com a sua vida. Isso vai arrebentar com o seu futuro. Janela. O perigo da janela. Pastor, como é que eu faço para eu poder sair vazado da janela? Quem quer sair vazado da janela? Eu quero, diga aí, eu quero. Como é que eu faço para eu sair vazado da janela e me proteger dela? Primeiro, saia de perto de pessoas que decidiram ficar na janela. Porque tem gente que decidiu, a pessoa decidiu, ela quer ficar, e ela fala: eu quero ficar. De boa, você quer ficar? Fica, mas me deixa, porque eu não quero ficar. Você está entendendo? Tem gente que nasceu para meter o pau e criticar a igreja de Cristo. A pessoa nasceu para isso. Ela critica aqui, vai mudar para outra igreja ali do lado, vai criticar do outro lado, vai para outra e vai criticar do outro lado. Nasceu para isso. A vida dela é assim. Ela é tomada pelo espírito da Jezabel, que quer matar profetas de Deus. E aí o que você precisa fazer? Eu não vou ficar na janela. Você quer ficar? Eu não vou. Deixa eu para fora. Eu não quero. O Eutico, se estivesse segurando a mão de alguém, outra pessoa ia cair junto com ele. Segundo, para eu poder sair fora da janela, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Diga aleluia. Cadê a relação dos voluntários? Está aberta a inscrição para você servir um montão de área. Diga aleluia. Eu vou arrumar alguma coisa para fazer. O quê? Tem um montão de coisa para fazer. E vem a Colisul aí, tem um montão de coisa para arrumar. Tem essa semana, tem. Minha irmã, eu quero fazer alguma coisa. Vou arrumar alguma coisa para fazer. Acho que a irmã já foi lá fazer inscrição para trabalhar no voluntário hoje, viu? Se eu quero fugir da janela, o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar no meio do povo que está adorando. Diga aleluia. Pergunta ao seu vizinho, segura a mão dele e fala: você está adorando, meu filho? Você está adorando? Pergunta. Se você está adorando, eu quero entrar nesse mistério junto com você. Eu vou entrar no sapatinho de fogo, eu nem sei o que é isso, mas eu vou entrar. Eu vou entrar no mistério, eu não sei o que é isso, mas eu quero o mistério também, eu quero a glória de Deus, aleluia. Eu vou entrar nesse mover, é isso que eu quero, aleluia, é isso que eu quero. Você está envolvido, você está... Vamos que eu quero estar nesse negócio aí. Irmão, quando eu converti, deixa eu te contar aqui. Quando eu converti, eu não sabia nada de igreja. Sabe o que é nada? Nada, eu não sabia. Eu vi o povo adorando, eu não sabia nada. Mas uma coisa, eu não queria voltar para o mundo. Eu não queria. Eu tinha uma vida de vício, eu tinha uma vida de promiscuidade, eu tinha uma vida no mundão. E quando eu converti, que Jesus veio, sabe o que eu falei? Tudo que tiver na igreja eu quero ter. Tem reunião segunda, eu estou. Tem isso, eu estou. Eu estava em tudo, irmão. Eu estava em tudo. Eu vejo às vezes alguns caras que convertem aqui no Primeiro Amor, que esses caras estão em tudo. Eu falo, eu era igualzinho esse cara aí. Porque eu quero estar no mover, cara. Eu quero estar no mover. Você entendeu? Isso é muito bom. E por último, para a gente terminar. Era a hora que você poderia falar assim: agora perdeu a oportunidade. Se eu quero fugir da janela, eu preciso tomar uma decisão. É uma decisão, irmão. Nós precisamos tomar uma decisão. O que eu quero para a minha vida? De verdade, pensa, o que você quer para a sua... O que você quer para o seu futuro?
O que você quer para o futuro dos seus filhos? O que você quer? Responde, o que você quer? Você quer ficar travado? Você quer ficar com a vida estéril até a morte, igual Mical ficou? Você quer cair do segundo andar e se machucar, igual o Eutico se machucou? Você quer envergonhar a sua família inteira e todo mundo que te conhece olhar para você e você gerar vergonha pelo pecado que você cometeu, igual o pecado que Davi cometeu? O que você quer para a sua vida? Qual a sua escolha? Fala para mim. Qual a sua escolha? Qual é a sua escolha? Eu não quero ficar na janela, não. A janela é um perigo e eu não quero. A minha decisão, ela é de servir ao Senhor. A Bíblia diz que no tempo do profeta Elias, o povo estava indeciso. 1 Reis 18:21 diz que Elias se aproxima do povo e diz: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, serviu. O povo, porém, não respondeu nada. O profeta Elias apresentou para o povo: qual a decisão que vocês tomam? Vocês querem mesmo ter vida com Deus? Se for trazer para essa mensagem de hoje, foi mais ou menos o seguinte: Elias falou: vocês querem ficar na janela ou vocês querem sair fora da janela? Sabe o que o povo falou? Nada, ficaram na mesma posição, indiferente. Posso falar, irmão, do fundo do meu coração, eu não quero que esse culto seja mais um culto. Eu não quero que esse culto seja um culto onde você vai para casa e falar assim, indiferente, sem decidir nada. Eu quero, quando você sair daqui hoje, você tome uma decisão na sua vida de acertar tudo aquilo que está aprisionando você na janela. É uma decisão de abandonar algumas coisas, de consertar outras, de cortar alguns relacionamentos. É uma decisão de fechar a boca. É uma decisão. É isso que eu quero. É uma decisão. Decisão. Não é mais um culto, é uma decisão. Josué tomou uma decisão, o povo estava indeciso, mas Josué se posiciona. Talvez pessoas à sua volta vão estar indecisas, mas você seja um Josué e posicione-se. Posicione-se dizendo o que você realmente quer para você e para sua casa. Josué 24:15, o posicionamento dele de Josué foi: se vos parece mal servir ao Senhor, vocês podem escolher o que quiser. Se querem servir os deuses a quem nossos pais serviram do outro lado do rio, ou os amorreus em cuja terra vocês estão aqui, mas eu tomo uma decisão, e a minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão dele, irmão. Essa foi a decisão. Qual vai ser a nossa decisão hoje? Eu vou ficar na janela ou vou sair dela? Por favor, fique de pé.